Este é o som do domínio da guerra, sempre com o Major-General José Arno Moreira, que já está comigo. Olá, muito bom Olá, dia a todos. Bem-vindo. Para além da rádio, convido, como sempre, a acompanhar-nos em direto, pode ser no YouTube, Facebook ou então através do site do Observador. General, esta semana tivemos não uma, mas duas agradáveis notícias vindas da faixa de Gaza. Por um lado, uma solução para os bebés prematuros do Hospital Al-Shifa e, por outra, notícia de um acordo para a troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos, troca que terá início esta tarde. General, que leitura faz de tudo isto? A expectativa hoje é grande. É grande. Estamos todos de olhos postos nos ecrãs. Todos e procuramos. E os primeiros sinais até são positivos. Isto é, aparentemente, pelo menos do ponto de vista de uma parte dos acordos que tinha a ver com o reforço da ajuda humanitária, já houve, efetivamente, a entrada dos primeiros caminhões. Isto, enfim, abre expectativas porque, como sabemos, as partes não têm confiança entre si. E este processo é também um processo de construção de confiança entre as partes. A forma como decorrerem logo as primeiras horas pode nos dar uma indicação do alcance que podemos ter em relação ao cumprimento deste acordo. Bom, não tem havido notícias simpáticas, porque o Hamas também tem como estratégia encher-nos de notícias pouco simpáticas. Isto é, a estratégia do Hamas perante o avanço convencional das forças militares israelitas tem sido a de nos servir em doses maciças apenas tragédias. É verdade que as forças israelitas, a partir do momento em que entraram com a sua capacidade terrestre, mudaram um pouco também a cobertura mediática da guerra. O Hamas teve durante muitas semanas o exclusivo da captura das imagens e das narrativas na faixa de Gaza. Porquê? Porque Israel não tinha imagens, porque Israel Aliás, não... falámos sobre isto a semana passada. Exatamente, Israel não estava na faixa de Gaza. E este monopólio deu algum avanço à narrativa do Hamas sobre aquilo que se estava a passar. Neste momento, como Israel já está dentro da faixa de Gaza, tem ele também capacidade de ir mostrando as imagens que, de alguma maneira, põem um maior balanço, um maior equilíbrio entre aquilo que é uma narrativa do Hamas e aquilo que é a narrativa de Israel. Bom, o Hamas insistiu muito durante estas semanas em que esteve, digamos, à frente das narrativas, insistiu muito na questão dos hospitais. E isto danificou muito a imagem de Israel no exterior. E, portanto, a preocupação de Israel incidir logo no início das suas operações militares sobre os hospitais também teve a ver com esta necessidade de compor a narrativa neste âmbito. Nós andámos com imagens terríveis de crianças a serem levadas, os bebés prematuros a serem levados ao colo de um lado para o outro. Nunca se compreendeu muito bem porque é que durante tantas semanas se não encontrou uma solução para os bebés prematuros. Certamente que haveria possibilidades em todo o mundo de recebermos os bebés. Mas só perante a presença efetiva de Israel dentro dos hospitais é que se encontraram as condições para resolver este problema. E isto não é um pormenor de sumenos. Isto é, dá a sensação que também ter os bebés naquela situação contribuía para toda esta narrativa. Para a opinião pública não era assim. Ainda bem, sobretudo para o bem destas crianças, das respectivas famílias e agora também, como se reconhece, para a credibilidade de Israel, que se resolveu este assunto dos bebés prematuros, graças, sem dúvida, também àquilo que foi a enorme disponibilidade do Egito para colaborar nesta situação. Mas a segunda boa notícia tem a ver com este acordo alcançado relativamente à troca de reféns por prisioneiros palestinianos. Há, digamos, 5 aspectos que eu gostaria de referir a este propósito. O primeiro aspecto tem a ver com o Qatar. O Qatar é um ator regional com uma dimensão geográfica relativamente diminuta, mas alguém que conhece bem todas as sensibilidades da zona. É muito importante para um mediador conhecer as sensibilidades.
Porque o mediador tem que ter duas características fundamentais. A primeira tem que ser imparcial. Isto é, nenhuma das partes pode reconhecer que o mediador está ali para conseguir vantagens para um lado ou para o outro. Portanto, tem que ser imparcial. E a segunda, e vem aqui o tal aspecto importante do Qatar, que é o de conhecer as sensibilidades, é de alguém que tem que ir sugerindo perante cada problema, e enfim, nós calculamos que devem ter sido imensos os obstáculos que apareceram à mesa das negociações, ir sugerindo sempre caminhos. Isto é, pronto, muito bem, por aqui não podemos ir. Mas e se pudéssemos ir? É por isso que conhecer as sensibilidades através de um ator regional é muito importante para podermos encontrar soluções. Portanto, o Qatar, o Egito e os Estados Unidos também são importantes aqui, porque quando os Estados Unidos reconhecem mérito numa das soluções, depois colocam pressão sobre Israel, e, portanto, também é um ator importante aqui na mediação, conseguiu-se finalmente encontrar aqui um trio de mediadores que permitiu fazer avançar este acordo. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto tem a ver com a importância da operação militar israelita, sobretudo da sua componente terrestre. Porque quando Israel traz forças militares para Gaza, coloca um problema sobre quem detém os reféns. Isto é, até que altura é que eu vou conseguir esconder os reféns das forças militares israelitas? À medida que Israel fez esta operação, para já, de uma forma sistemática no norte de Gaza, o Hamas percebeu que Israel não ia deixar nem nenhum hospital, nem nenhum bairro de refugiados, nem nenhuma instalação, nem nenhum outro bairro que o deixaria fora da sua pesquisa pelos reféns. Ora, isto coloca imensa pressão sobre quem tem reféns. Será que eu vou ser descoberto com os reféns? E, portanto, os reféns, a certa altura, numa situação de pressão de natureza militar, contribui também para o crescimento de um certo nervoso por parte do Hamas. Isto é, o Hamas a certa altura pensa, eu ainda vou dar uma vitória militar a Israel se Israel descobrir onde estão e conseguir libertar estes reféns. Portanto, a certa altura, um número exagerado de reféns também constitui um problema muito sério para o Hamas pela dificuldade de os poder fazer movimentar para um lado e para o outro. Portanto, a operação terrestre militar de Israel ajudou a isto. Terceiro aspecto, é o aspecto que dificulta todos estes detalhes. Onde estão os reféns? Bom, Israel já vai saber onde estão os reféns, pelo menos parte deles. Porquê? Porque se as ambulâncias do Comitê Internacional da Cruz Vermelha passarem para norte, é porque os reféns estão a norte. Se mantiverem a sul, isto significa que Israel vai ter que conduzir uma operação militar também terrestre a sul para libertar os reféns, se não houver forma política de o poder fazer. Portanto, onde estão os reféns é algo que esta operação vai permitir também, de alguma maneira, perceber e dar pistas para Israel. E daí todos os cuidados que o Hamas teve ao celebrar este acordo, de que Israel não vai utilizar meios de natureza aérea, ou força aérea, ou através de drones, para monitorizar estas movimentações que vão permitir ir buscar os reféns. Entretanto, há um outro aspecto que me parece importante. Há certamente pessoas não interessadas neste acordo. Há sempre grupos radicais. Dentro de cada grupo há sempre possibilidade de encontrar um grupo ainda mais radical, não é? E à medida que caminhamos para os radicalismos, há grupos que, pura e simplesmente, não estão interessados em que isto corra bem. E esses grupos têm possibilidade de, através de ações de fogo, de espalhar boatos, etc., de criar aqui o caos para que esta operação não corra bem. Todas as duas partes têm que ter aqui uma tentativa muito precisa de poder conter estas dificuldades. E depois o quinto aspecto é o retorno das operações militares. Israel não quer ficar por aqui e, portanto, vai querer retomar as operações militares depois da pausa humanitária. Mas vai-se criar aí na comunidade internacional uma enorme pressão, sobretudo se correr bem esta questão da troca dos reféns, para que se tente avançar mais, sobretudo,
na parte da via diplomática e na parte da via da solução política. Vamos ver, mas Israel, no final disto, se isto correr bem, tem aqui uma decisão difícil de tomar relativamente ao prosseguimento das operações militares. General, olhemos agora para a Ucrânia, que celebrou esta semana 10 anos sobre as manifestações na Praça Maidan, a Praça da Liberdade no centro de Kiev. Estes protestos marcaram o momento decisivo em que a Ucrânia decidiu que queria ser europeia e não apenas um território pós-soviético ali na órbita sim, da Federação Russa. Exatamente. 10 anos depois, em que ponto estamos? Eu acho que é importante voltarmos outra vez a Maidan para percebermos alguma coisa do que se tem passado e, sobretudo, para podermos olhar para o futuro. Em 2013, na verdade, a Ucrânia estava politicamente muito dividida. Ideologicamente, politicamente, estrategicamente estava muito dividida. Enquanto que na zona ocidental da Ucrânia e na capital, em Kiev, imperava um certo sentimento pró-europeu. À medida que caminhávamos para leste, esse sentimento pró-europeu diminuía consideravelmente. No ano anterior, em 2012, o governo da Ucrânia tinha começado negociações para a celebração com a União Europeia de uma associação de comércio livre e para uma progressiva integração nos mecanismos económicos europeus da economia ucraniana. Isso foi visto por estes setores mais europeístas como um avanço decisivo. Mas há um dia em que é preciso assinar. Há um dia em que é preciso assinar. Quer dizer, o compromisso, as negociações, etc., a certa altura, tem que dar direito a um acordo. Ora, no dia 21 de novembro de 2023, o governo ucraniano declara que não vai assinar o acordo. Ora, isto trouxe milhares e milhares de pessoas para as ruas. Portanto, aquilo que nós falamos da Praça da Independência, do movimento Euromaidan, tem a ver exatamente com esta desilusão muito súbita que, afinal, todas estas negociações tinham acabado, porque afinal a Ucrânia era disponível para continuar a sua associação económica com a Federação Russa. Bom, estes protestos demoraram vários meses, 3 meses pelo menos, até que em 21 de fevereiro de 2014 o presidente Yanukovych, que era favorável a Moscovo, presidente ucraniano, fugiu para Moscovo. Isto foi no dia 21. Depois, logo no dia seguinte, no dia 22, foi destituído pelo Parlamento. O Parlamento nomeou um governo pró-ucraniano. E, no dia 23, forças militares e militarizadas russas na Crimeia tomam os edifícios governamentais e iniciam a tomada da Crimeia. Houve aqui 3 dias que são muito decisivos. Ora, para comemorar, digamos, estes 10 anos desta revolução pró-europeia, esta semana Kiev mereceu a visita de Lloyd Austin, o secretário da Defesa norte-americano, o David Cameron, o novo ministro dos Negócios Estrangeiros britânico, Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu, e todos eles vieram manifestar este apoio à continuação deste processo de ocidentalização, se podemos dizer assim, de caminho para instituições ocidentais por parte da Ucrânia. Mas, na verdade, há aqui dois marcos que são importantes. O primeiro é já agora o que é que vão decidir, uma vez que, do ponto de vista técnico, a Comissão Europeia já deu o seu aval, de que maneira é que agora, do ponto de vista político, o Conselho Europeu permite que o processo de adesão da Ucrânia possa naturalmente ser negociado. Isso é uma decisão que tem que ser tomada agora em dezembro. E, por outro lado, estamos todos já de olhos nos Estados Unidos e nas eleições. Ora, esta semana até houve relativamente boas notícias, isto é verdade que cerca de metade dos americanos continua a achar que os Estados Unidos gastam dinheiro a mais na guerra. Mas essa proporção diminuiu junto dos republicanos. Isto é, junto dos republicanos, neste momento, ainda há uma pequena maioria que acha que
que se gasta dinheiro a mais com a guerra na Ucrânia, mas essa proporção já é também um bocadinho menor. Portanto, enfim, temos aqui desenvolvimentos políticos que agora importa acompanhar durante o ano 2020. No terreno, o inverno já se começa a fazer sentir, ali no leste da Ucrânia, onde prosseguem as ofensivas russas nas regiões do Donbass. Já a sul, as forças ucranianas têm tido dificuldade em obter ganhos nas últimas semanas. General Arno Moreira, que ponto de situação podemos fazer do que se passa no terreno e o que é que podemos antecipar para o próximo ano? Nós vimos esta semana as primeiras imagens de viaturas atoladas na lama. Significa que o inverno faz anunciar e, portanto, toda a mobilidade das forças vai ser afetada. Claro que a mobilidade afeta sempre mais quem tem a iniciativa. E, neste caso, no leste é, sobretudo, a Rússia que tem, neste momento, a iniciativa. Portanto, todo aquele conjunto de operações de natureza militar sobre Liman, Bakhmut, Avdiivka, etc., onde são as forças russas que neste momento têm a iniciativa, também elas se verão prejudicadas pelas dificuldades da mobilidade. O que significa que a Ucrânia pode, com este inverno, recolher alguns benefícios de natureza tática em cada uma destas regiões. Os ucranianos não têm avançado para sul. Têm tido imensa dificuldade em fazê-lo. As linhas estão muito bem preparadas e a Federação Russa tem conseguido juntar o conjunto de efetivos suficientes para deter a progressão ali na direção de Melitopol. Mas, entretanto, as forças ucranianas conseguiram, através de pequenos destacamentos de operações especiais, passar para sul do rio Dnipro. E, ao passar para sul do rio Dnipro, colocam aqui um problema muito complicado. A mim parece-me que a Federação Russa estava relativamente satisfeita com o facto de poder fazer parar a guerra, mantendo tudo aquilo que era a parte sul do rio Dnipro. E a presença de forças ucranianas agora a sul do rio Dnipro contraria esta expectativa estratégica da Federação Russa. Vamos ver se há desenvolvimentos e se estes pequenos destacamentos de operações especiais têm capacidade de se manter, criar ali cabeças de ponte que permitam uma presença ucraniana a sul do rio Dnipro. Esta semana, na cimeira do G20, Putin disse que sempre esteve pronto para negociações de paz com a Ucrânia. Diz que a Ucrânia é a única responsável por essas negociações ainda não terem começado. General, que cortina de fumo nos continua a lançar Vladimir Putin? Esta semana, Vladimir Putin esteve por videoconferência na reunião do G20. Não correu muito bem esta reunião. Para Putin não correu muito bem. Primeiro porque Joe Biden e Xi Jinping não apareceram. Ficou mais sozinho. Ficou mais sozinho. Portanto, o público, que era o público importante, digamos, não esteve para escutar, não teve para escutar Vladimir Putin. Por outro lado, no seio do G20 há muitos países que são muito críticos relativamente à invasão da Ucrânia pela Federação Russa. E Vladimir Putin teve que ouvir coisas também desagradáveis relativamente a isso. E depois, houve talvez dois aspectos aqui que são interessantes. O primeiro aspecto é que Vladimir Putin começa a falar de comparar a questão da faixa de Gaza com a tragédia da guerra na Ucrânia. Quer dizer, como se ele não fosse o principal responsável pela tragédia na guerra da Ucrânia. E, portanto, fica aqui o ar de que o processo de construção de narrativas por Vladimir Putin é um processo verdadeiramente infindável. Mas há aqui também uma outra revelação. É que, na verdade, Vladimir Putin, nesta sua intervenção, colocou-se definitivamente do lado dos palestinianos e do Irão. E, portanto, pela primeira vez, mostrou uma certa hostilidade relativamente a Israel. Isto é significativo. Mas a cortina de fumo é outra. Primeiro, Putin não quer acabar com a guerra. Porque a guerra é favorável ao regime e à Federação Russa. Por três motivos. Primeiro, as eleições de 2024 nos Estados Unidos
Putin acha que vai conseguir uma enorme vitória nas eleições presidenciais, não de Moscovo, mas nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. E que, portanto, pode vir daí um conjunto de resultados muito significativo para as suas aspirações. Portanto, ele não quer acabar com a guerra. A guerra tem que durar pelo menos até às eleições americanas. Depois, as fronteiras dos territórios conquistados não correspondem às fronteiras das regiões anexadas. Portanto, ele se parar neste momento fica aquém daquilo que foram os objetivos políticos fixados na própria Constituição da Federação Russa. E terceiro aspecto, esta guerra impedirá a sua substituição no poder. Isto é, a guerra favorece a sua permanência no poder, porque a guerra dá-lhe um conjunto de mecanismos de opressão e de controle da opinião pública que de outra forma ele não poderia utilizar na sua própria campanha eleitoral. É aqui que está a campanha de fumo. É que esta guerra serve exatamente os propósitos. A Federação Russa não tem nenhuma intenção em acabar com esta guerra. Há poucos dias tivemos acesso a um vídeo divulgado pelos rebeldes Houthis do Iémen que mostra a captura de um navio civil de transporte de automóveis. General, a pirataria está a tornar-se mais sofisticada? Está muito mais sofisticada, porque nós estávamos habituados na Somália, naquele pico, sobretudo em 2011, em que havia um conjunto de lanchas rápidas que iam abordar os cargueiros e os barcos que passavam por ali. Mas desta vez não. Foi um helicóptero de natureza militar que traz uma equipa de natureza militar que pousa em cima do cargueiro. Ora, este cargueiro é importante. Este cargueiro, isto era por causa da solidariedade com o Hamas. Com o Hamas. Ora, o cargueiro opera sob a bandeira das Bahamas, é operado por uma grande companhia japonesa, é NIK Line. O capitão é da Bulgária, a tripulação é multinacional e nenhum é israelita. Aparentemente parece que o barco pertence a um israelita, mas isto não sei se isto isto é uma maneira muito estranha. Isto é uma maneira muito estranha de fazer pirataria. Maneira muito estranha, mas agora muito mais sofisticada, porque agora já não são piratas que vão em lanchas rápidas, começa a haver meios de natureza militar ao serviço da pirataria. E também por isso mais perigosa, não é? Muito mais perigosa. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um Domínio da Guerra. Bom fim de semana. Obrigado, um bom fim de semana para todos.